Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Um marco da Band News FM, essa coluna maravilhosa. Há quanto tempo ele não te prestigiava, hein, professor? Há quanto tempo o Rodolfo Schneider não te dá uma moral, hein? Discórdia, o Andreasa. É, meu amigo, olha aí, Rodolfo Schneider dando pinta na coluna do professor Dionísio, hein, professor? Tá com moral, hein? Bom dia, Andreasa. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Agatha. Olha, Rodolfo, nós falávamos na mais recente coluna, não gosto de dizer a última, porque a última, parece assim a última, né? Só a mais recente, que você fazia falta. Ah, obrigado, professor. Eu agradeço. Eu acho que falem mal, mas falem de mim, tá bom, né? Você faz professor falta. querido. Você faz falta, Rodolfo Schneider. Você faz Obrigado, falta, Andreasa, tentando botar panos quentes na sua própria provocação. Na sua própria afinetada, é isso aí. Professor Dionísio, olha só. Agora há pouco o Andreasa estava falando sobre toda essa bateção de cabeça, confusão relacionada aí à volta às aulas. E aí, a propósito disso, eu queria puxar uma palavra que você vai explicar pra gente a origem dela. Tá tudo um verdadeiro cambalacho, professor Dionísio da Silva. De onde vem essa palavra maravilhosa, aliás, cambalacho? Maravilhosa. Cambalacho vem... Sim, ela tem sido, né, muito aplicada em várias situações. É uma palavra muito popular. Ela chegou para nós, Rodolfo, vindo do lunfardo, que já é uma espécie de dialeto do espanhol falado na zona portenha de Buenos Aires. Há dicionários de lunfardo muito bons, e eu acabei de ganhar mais um de presente do meu amigo Oswaldo Sicardi, com quem comi uma massa, me trouxe um outro dicionário de lunfardo. Quer dizer um negócio em que a trapaça, não é? Mas não começou assim, Rodolfo. Cambalacho foi originalmente uma espécie de brechó. Você vendia coisas usadas, a pessoa estabelecia ali para fazer trocas. Naturalmente, nesse comércio de coisas usadas, acabava vindo também alguma coisa roubada. Mas por que essa palavra se forma no lunfardo? O lunfardo é uma herança das línguas dos lombardos. Olha as viagens que as palavras dão, não é? Lá da Itália. E no português espanhol ele se formou cambalache, cambalache eles pronunciam, não é? E nós dizemos cambalacho. Mas o português tinha uma peça ao lado da mó, que moe nos moinhos para moer o trigo, o milho, os cereais. Tem uma peça, para não se perder a farinha ali do lado, que se chama cambal, com L, e se dizia cambal, é claro. E junto a este cambal, pode ter sido acrescentado esse sufixo acho, porque a gente diz borracho, buenacho, não é? Penacho. Esse acho é um sufixo. Então, no português, ele pegou do lunfardo, mas pode ter se mesclado com este cambal, porque a farinha que sai por ali pela mó, o moenheiro desonesto, né, pode fazer sair mais farinha por ali, entrega para você menos farinha do que daria o trigo ou o milho que você levou ali para moer. Essa é a origem. Olha só. Agora, que curioso, né, professor? A gente sempre, quando fala de expressões e palavras, a gente sempre remete muito latim, enfim. E hoje a gente trazendo aí uma expressão, uma palavra no caso, cambalacho, que vem do lunfardo, que a gente poderia dizer que é um conjunto aí de gírias, de formas aí de expressão, vindo muito de Buenos Aires, principalmente, né? Sim. Montevidéu. É uma gíria de malandros, por isso que cambalacho pegou esse tom desonesto. É a malandragem argentina que usa essa linguagem e usava muito mais na zona portuária, ali é o seu berço.
Na zona portuária por motivos óbvios, né, Rodolfo? Entravam por ali os imigrantes italianos e todos mais, né? É verdade. Olha aí, que legal. De hoje veio de uma origem diferente do que normalmente a gente trata no programa. E eu essa semana aqui, professor, falei, temos que convocar Dionísio da Silva. Ele já explicou alguma vez isso no programa, mas eu gostaria de revisitar. É sempre bom revisitar. E a gente em algum momento comentou aqui, olha, isso aí tá cuspido e escarrado. E eu falei no ar, olha, eu acho que não é cuspido e escarrado, isso foi uma forma popular de falar esculpido em Carrara. O professor Dionísio alguma vez explicou isso. E a gente jogou de novo para você trazer essa origem que a busca realmente por trazer o significado, só você pode encontrar esse caminho, Dionísio. Olha, muito obrigado, Rodolfo. Sou um dos poucos que acendeu há mais tempo essas labaredas desse fogo, da origem das palavras, não é? Tanto que tem alguns jornalistas que não têm a generosidade que você tem, que o Andreasa tem, que a Agatha tem, e faz de tudo para não me citar quando dá origem de palavras, mas eu fiz uma coluna há 25 anos, né? Qual é o nome do livro, professor, que você inclusive já me deu e que é maravilhoso? Eu li várias expressões lá. Olha, tem o De Onde Vêm as Palavras, que são de origem de palavras, e tem a Vida Íntima das Frases. Esses dois estão sendo reeditados. A Vida Íntima das Frases, Rodolfo, vai agora para as livrarias neste mês. E olha, é maravilhoso esse. E o outro, muito obrigado, e o outro é o De Onde Vêm as Palavras, dá mais trabalho, porque são muitos verbetes, ele já está na 17ª edição, e alguns verbetes tem que mudar, muitos verbetes tem que mudar. Mas olha, Rodolfo, esse cuspido e escarrado, alguns etimologistas dão uma fonte, outros dão outras. Eu vou dizer o que é que não pode ser, não é? Disseram que vem de esculpido em mármore de Carrara. Isso é muito difícil que uma expressão popular tenha derivado dessa expressão esculpido em mármore de Carrara. Isso soa assim alguém que quer arrumar uma origem elegante para uma expressão popular. Outros dizem que escrevem, naturalmente estou me referindo só àqueles que já publicaram e escreveram dizendo que é isso, né, ou que poderia ser isso. Outros dizem, não, isso aí é cuspido, porque cuspir quer dizer deixar assim perfeito, bem feito. Eu acho que essas duas expressões não se sustentam, vou dizer por quê. É mais provável que seja realmente esculpido, mas mal pronunciado. Daí se diz cuspido. É cuspido. E houve no português, está registrado por um grande pesquisador de etimologia, que foi professor no Colégio Pedro II, o Antenor Nascentes, que nos deixou um dicionário de etimologia. Ele diz que a expressão originalmente era esculpido e encarnado, porque encarnado era usado, como o sujeito encarnou o demônio, encarnou o Pelé, encarnou o Garrincha. Será? Quando você repete um comportamento de alguém que não era você, mas que é muito bom, né? Ou então muito mal, são extremos. Então ele diz, era esculpido e encarnado, mas o povo entendia cuspido e escarro, então cuspe e escarro tão próximos, a expressão degringolou para essas expressões, né, para essas duas palavras. Essa é a explicação. Eu acho muito provável que tenha sido isso mesmo, quer dizer, era esculpido, não é? E como o cara diz, bom, esculpido e encarnado é cuspido e escarrado. É que nem, não tem um viaduto, não sei se é viaduto dos Cabritos, mas tem essas coisas assim que vão ficando, né? Fala e cai ali na linguagem popular, o pessoal adapta e fica do jeito que tá, né? Que era os Cabritos e virou dos Cabritos. Dos Cabritos, né? É isso, esculpido encarnado. Rodolfo, esse viaduto dos Cabritos, que alguns descreveram também que era viaduto Oscar Brito, não é verdade. Nesse caso, era viaduto dos Cabritos, porque o viaduto foi feito ali por onde passavam os cabritos. Então não tem nada a ver com Oscar Brito. O Oscar Brito tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a lenda da lenda. Então, é a lenda ao inverso.
Então essa, na verdade, não é. Mas tem tantas outras que vão ficando aí no linguajar popular, né? As pessoas vão adaptando. Essa expressão é mais uma dela. Cuspido escarrado é muito popular, é muito linguagem de rua. Que nem o cambalacho, que veio no caso aí da linguagem de rua, popular e tal, dos malandros de Buenos Aires, que a gente falou antes, e agora esse cuspido escarrado que o pessoal usa de vez em quando. Pô, teu filho é cuspido escarrado, é você cuspido escarrado. Ô Rodolfo, mas você dizia uma coisa aí, eu gosto muito dessas intuições da língua que você tem, o Boechat também tinha. Em geral as pessoas têm, elas assim tentam pegar, adivinhar o que pode ter aí, né? Você disse, pois não vem do latim o cambalacho, mas sabe que remotamente este cambalacho, as palavras do lunfardo, vieram do latim, porque câmbio em latim é trocar, é fazer o negócio, não é? E não é negócio fraudulento ou não, é trocar, então câmbio é trocar. E os romanos já pegaram lá do antigo alemão, câmbio e tal, tanto que escambo é troca, né? Olha só, professor, viu? Você conseguiu viagem, ir lá, sensacional. Que viagem, pro câmbio, e aí foi pro latim. Então tá certo. Só me lembra uma informação que eu sempre te pergunto e eu sempre depois me foge. De 100% do que a gente tem de palavras, enfim, expressões no Brasil, que estão aí ou em dicionário, ou no linguajar popular e nem em dicionário, quantos por cento das nossas palavras vieram, por exemplo, do latim? Eu lembro que você já deu essa porcentagem uma vez. É a maioria, não é? Se a gente tem que dizer, para ser mais preciso, tem que dizer greco-latina, não é? Porque o latim também pegou do grego, mas cerca de 60%, 70% das nossas palavras vieram da língua latina está documentado isso nos dicionários, é só buscar as origens. O que ocorre, querido Rodolfo, é que a língua portuguesa está com cerca de 800 mil palavras em circulação, e os maiores dicionários não têm 300 mil, né? Caramba, 800 mil palavras em circulação, os dicionários no máximo 300, os outros estão voando na boca das pessoas, ou nem tanto na boca, né? De alguns, pelo menos. Como o professor Dionísio, que na cabeça dele tem essas 800 mil palavras, certamente. Imagina, sou um aprendiz. Mas eu queria te dizer uma coisa muito curiosa que esse nosso papo aqui suscita, né? Ontem o Guto Graça postou lá no Facebook dizendo, vamos aguardar, professor Dionísio, estão precisando aqui de você. É um outro exemplo de gente generosa. O que acontece com a pessoa que é generosa, que procura ver quem sabe? Porque que você acaba somando, e cultura é somar, não é excluir, né? Eu digo, eu não gosto desse autor, eu não cito. Não, você cita e faz a restrição que você queira fazer, mas você excluiu uma espécie assim de fuzilamento, né? Todo mundo sabe que você escreveu sobre aquilo ali, por que você não cita, né? Vocês fazem justamente o contrário, quer dizer, o Guto Graça, tô lembrando, porque ele também foi um dos que lembrou, né? E a gente tem outras pessoas que sabem, eu também procuro. Você precisa ver como eu ligo para os meus amigos, colegas dessas áreas, né? Por exemplo, o Leonardo Boff sabe mais hebraico que eu, então eu ligo para ele, essa palavra me parece que vem do hebraico, ele sempre tirou 10 em hebraico. E qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso, né, professor? Fazer essas reverências, dar crédito, né? Apesar de muitos veículos de comunicação no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, a gente aqui cita o tempo inteiro. Aliás, queria, para isso, mais uma vez, lembrar de Ricardo Eugênio Boechat, que foi quase que precursor disso na Band News, enfim, muito também na imprensa, apesar da gente ainda ver coisas pequenas do outro lado, né? Ontem, por exemplo, o pessoal da redação do Rio estava me alertando que o Bom Dia Rio da TV Globo, em algum momento falando da saúde, da área da saúde do Estado,
fez uma referência a algo dito pelo secretário estadual de saúde, Alex Busquet, aqui na entrevista na Band News FM na quarta-feira, ou na terça-feira, perdão, anteontem, e falou, numa entrevista ontem, numa entrevista ontem a quem? Foi pra quem que ele falou? Qual é o problema? Que frescura mais ridícula é essa? Entrevista boa pra caramba que a gente fez, hein? Que entrevista, que pequenez é essa? Coisa boba de entrevista ontem. A quem? Ao sujeito indeterminado? Tipo, qual é o problema? Entrevista ontem a Band News FM, o secretário disse tal coisa. Ou se quiser, não cita. Ninguém tá querendo que cite ou não cite, mas se vai citar, por que não diz que a quem foi dada a entrevista? Por que não cita a pessoa ou o que for? Como a gente faz aqui com a maior naturalidade do mundo. E isso não é você se reduzir, se diminuir, sabe? Apequenar o veículo de comunicação ou quem está citando a pessoa e dando crédito. É de uma bobeira. Eu acabei, na verdade, lembrando disso a propósito aí do finalzinho da participação do professor Dionísio quando tratou desse assunto no âmbito dele, né, no dia a dia, que é a questão da origem da palavra, das frases, das expressões. Valeu, querido professor. O teu Inter se arrebentou, hein? Vamos ver. Teu Inter perdeu pro Grêmio lá, né? 2-0. E o Cebolinha indo embora pro Benfica lá pra jogar com o Jorge Jesus, hein? O Everton. Você sabe que eu tava com tanto medo da partida, Rodolfo, que eu não assisti, não soube. Quanto foi? Sabe. Não, deixa pra lá, professor. sábio. Deixa pra lá. Professor Dionísio é um final, sábio. né? A final é Caxias e Grêmio, então, né? Exatamente. Olha, deve ser, Rodolfo, sei lá. deixa eu te dizer. Rodolfo, você me dá só mais um minutinho? Fala, diga, claro. Tem um exemplo contrário. Eu tenho o meu amigo Reinaldo Pimenta, que eu conheci depois que vim morar no Rio. Ele é autor do livro O Casa da Mãe Joana, que tem essas expressões todas. Eu disse, Reinaldo, veja como é interessante alguém escolher o título, né? O meu livro foi publicado primeiro do que o dele, vários anos antes, e de onde vêm as palavras. Então ele cita lá o meu livro e tal, e eu disse, olha, como é bom escolher bem um título. O meu foi de onde vêm as palavras, o seu foi A Casa da Mãe Joana. A Casa da Mãe Joana é uma expressão popular, é muito mais adequada para o título. E naqueles anos, realmente, o Casa da Mãe Joana decolou. Então tem pessoas, e está lá citado esse livro aqui, as fontes que ele dá, de onde vêm as palavras. E a outra coisa que eu queria te dizer, bem apressadinho, é que está cheio de lives, não vou te contar todas, mas hoje eu falo num webinário sobre livros, tem 9.000 pessoas inscritas, é uma coisa impressionante. Que isso? Organizada pelo... Chique. É muito chique, né? 9.000 interessados em livros. Rodolfo, eu fiquei muito comovido. Quem organiza é o ex-presidente da Biblioteca Nacional, que é o Galeno Amorim, fez um bom trabalho também na Biblioteca Nacional. E no sábado, Rodolfo, depois eu passo para a Agatha detalhes, eu vou falar no Filosofia na Praia, que está sendo virtual, né? Porque não se pode ir à praia lá no Leme, para falar sobre o Stefan Zweig. Vou contar a minha versão da morte do Stefan Zweig. Espetáculo. E tem um livro maravilhoso do professor Dionísio, exatamente sobre isso. Vale a pena você pesquisar e comprar também. Grande professor, até quinta-feira que vem. Ô, Rodolfo, um grande abraço para você, para o Andreasa. Um beijo para a Agatha. Eu quero dizer o seguinte, a gente fofoca de você, porque fofoca, você sabe, é uma prova de solidariedade. A gente estava preocupado com você. Eu imagino, Muito certamente. Obrigado, professor. Um abraço.